Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%. Uma boa noite aí para todo mundo. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Vamos hoje, né, mais uma vez aí, assim como nós fizemos na semana passada, vamos brincar um pouco com a Selecom, né? Entender um pouco como que entender um pouco como que... aumentar um pouquinho essa temperatura aqui que tá muito frio. Entender um pouco como que a banca costuma cobrar as questões de língua portuguesa para que a gente arrebente, né, com essa prova aí, tá? Tem que aproveitar, tá, pessoal, tem que aproveitar, né, a nossa... essa leva de concursos para a área de magistério que estão chegando aí, né? O concurso para a Prefeitura do Rio já está até com banca definida, se não me engano a FGV vai pegar esse concurso, né? Mas já tem um tempão que definiu, certamente vai acontecer esse concurso. Tem aí para Maricá, né? Enfim, são muitos, né? Nova Iguaçu, teve de Niterói. Então, cara, são muitos concursos aí saindo, salários bons, concursos que certamente vão fazer muita diferença. E não deixa para estudar português em cima da hora não, gente. Pelo amor de Deus. Faça uma preparação ideal em língua portuguesa. Veja o que aconteceu aí com o concurso de Niterói, né? Muita gente, né, não conseguiu fazer uma boa média em língua portuguesa. Muita gente me chama, pô, Léo, caraca, não consegui. A COSEAC não era uma banca tão simples, né? A Selecom, eu acho a Selecom, né, mais ou menos no nível da COSEAC ali, mas a Selecom não costuma cobrar tantos assuntos como a COSEAC, né? A gente falou bastante dessa banca aqui, né? Mas faça uma preparação boa em língua portuguesa, aprenda com os erros, cara. Percebeu que você não foi muito bem em uma matéria? Cara, foca naquela matéria. Eu tô vendo o oposto. Eu tô vendo pessoas que se deram bem em língua portuguesa na prova de Niterói, estudando direito em língua portuguesa, estudando certo em língua portuguesa, e eu tô vendo pessoas que não se deram bem em língua portuguesa cometendo o mesmo erro que não estudando língua portuguesa. Então a coisa ficou meio estranha, né? Tá meio controversa. As pessoas que se deram bem em língua portuguesa estão se dedicando à língua portuguesa. E pessoas que não se deram bem em língua portuguesa continuam não se dedicando, cara. Então, assim, meio paradoxal um negócio desse, né? Meio contraditório. Mas, né, cada um sabe o que precisa fazer para chegar à sua aprovação. Não é verdade? Você sabe, eu sei, todos nós aqui sabemos o que é preciso fazer para chegar à aprovação, tá? E você tem que valorizar cada ponto. Cada ponto na sua prova tem que ser valorizado, né? Um ponto na sua prova tem que ser valorizado. Se eu estou fazendo um concurso público e sei lá, vem uma luz assim divina e fala comigo, olha só, Léo, eu vou te dar um ponto nessa prova, mas você tem que sair daqui e doar R$1.000 para um mendigo. Você faria isso? Na hora, fechado. Ah, mas se você não tiver R$1.000, eu arrumo, eu dou um jeito, eu pego emprestado, eu vou no banco. Meu irmão, nem que eu tenha que me prostituir para arrumar esse dinheiro. Um ponto, cara. Um ponto, irmão. É muita coisa, um ponto é muita coisa, cara. Se vocês soubessem... Olha só, pega a listagem da galera do último chamado, por exemplo, na prova de Niterói, e quantas pessoas ficaram um ponto atrás dele. Centenas. Muitas pessoas. Pega a pontuação do primeiro colocado e a pontuação do último que foi chamado para o concurso. Diferença mínima de pontos. Um ponto vale muito. Numa natação, numa corrida de 100 metros rasos, 1 segundo vale muito. Num concurso público em que a disputa está cada vez maior, 1 ponto vale muito, tá? E olha aqui, ó, eu já fiquei em primeiro colocado no concurso
por causa de um ponto. Eu já perdi a primeira colocação em um concurso por causa de um ponto. Eu já passei em um concurso por causa de um ponto. Eu já não passei em concurso por conta de um ponto. Então, assim, um ponto, uma questão, né? Uma questão vale muito. Tá? Mas vamos parar de besteira e vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre esse nosso assunto aqui, que é bem interessante, né? Língua portuguesa, melhor matéria da nossa prova. Sem dúvida, quem disser que não é clubista, né? Queridos, vamos lá, vamos entender. A primeira questão aqui, uma questão de figuras de linguagem, que diz o seguinte. Quando diz que o mercado se reinventou e trouxe outros setores para dividir o protagonismo de forma mais equilibrada, junto ao comércio eletrônico. Ele diz que atribui-se ao mercado capacidade de se reinventar. Em termos denotativos, a ação, termos denotativos, né, são termos que têm a função real das palavras. Na função real da palavra, ali nós não temos uma função real da palavra, um sentido real. Nós chamamos um sentido figurado. Em termos denotativos, na função real dela, no sentido real da palavra, a ação de se reinventar depende da vontade ou da capacidade de um ser humano. Logo nessa frase, comprova-se o uso da figura de linguagem denominada. Queridos, que figura de linguagem é essa? Que dá características humanas a seres inanimados. Queridos, essa é a figura de linguagem que a gente chama de prosopopeia, que é dar características humanas a seres inanimados. Quando você diz, a porta dormiu aberta. Você já viu uma porta dormindo, pessoal? Não, quem dorme somos nós. Então esse é um sentido figurado, beleza? Professor, então o que seria ali um hipérbato? Queridos, um hipérbato, cuidado que é diferente de hipérbole, beleza? Um hipérbato, pessoal, nada mais é que a inversão dos termos das orações. Sabe quando você pega o sujeito e coloca depois do verbo, você inverte a frase? Por exemplo, você pega o hino nacional e o nosso hino nacional começa assim, ó. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Não é isso? Ouviram do Ipiranga as margens. Essa é a letra. Começa assim. Só que se você for parar para pensar, na ordem direta, seria assim, ó. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Isso aí é o seu hipérbato, porque é a inversão dos termos das orações. Beleza? Então, quando você inverte os termos das orações ali, você tem a sua hipérbole. Desculpa, o seu hipérbato, tá? Hipérbole, pessoal, que é um nome bem parecido, né? Hipérbole é um exagero, tá? A hipérbole é um exagero. Eu falo que eu já falei isso 1000 vezes, é um exagero, tá? Catacrese, pessoal, a catacrese é uma palavra emprestada. Olha, que merda é essa? Palavra emprestada. Pessoal, é o seguinte, sabe quando você... Aqui, ó, essa partezinha aqui da cadeira que vocês não conseguem ver, é onde eu apoio o meu braço. A gente chama de braço da cadeira, o braço do sofá. Queridos, a cadeira não tem braço, o sofá não tem braço, tá? Não tem um nome específico para isso. Por falta de um nome específico, ou por eu não conhecer, caso ele exista, eu empresto uma palavra ali. O braço do sofá, o pé da cadeira, o céu da boca, o peito do pé, tá? Isso tudo catacrese, beleza? O dente da faca, dente de alho, catacrese, beleza? Uma catacrese bem interessante seria você embarcar, por exemplo. Eu embarquei no trem. Queridos, você não embarca, né? O embarcar normalmente é no barco. Só que por falta de uma expressão mais específica, você acaba usando embarcar para tudo, né? Você embarca no trem, você embarca num avião, você embarca num navio. Se você estiver embarcando em qualquer lugar que não seja um barco, um navio, você tem sim uma catacrese, tudo bem? E a silepse, pessoal, a silepse nada mais é que uma
concordância ideológica, né? O que é concordância ideológica? Por exemplo, quando eu falo todos somos iguais. O normal, gramaticalmente falando, seria eu dizer todos são iguais. Porque todos é um pronome indefinido e ele se encaixa na terceira pessoa. Só que como eu faço parte desse grupo de que somos iguais, né? De que todos são iguais, eu me incluo ali. Então todos somos iguais. E aí eu coloco esse verbo aí na primeira pessoa do plural, me colocando ali. Né? Cariocas, somos descolados, porque eu sou carioca. Então eu posso me incluir ali e colocar esse verbo na primeira pessoa do plural. Tudo bem? Mas gabarito ali, né, pessoal? Prosopopeia, dar vida a seres inanimados. A Amazônia chorou. A Amazônia chora, a Terra chora, o planeta agoniza. Isso aí são prosopopeias, beleza? Se dar vida a seres inanimados. Também chamado de personificação, tá? Gabarito, letra A. Depois, aqui na número 2, na penúltima linha do texto, o adjetivo diferentes está flexionado no. Bom, Mia Couto se parece com Manuel de Barros. Vai descobrindo jeitos diferentes. Está aqui, diferentes. Essa aqui é a partezinha que nos interessa. E ele diz que o seguinte, ele está flexionado no, letra A, masculino, e no plural, porque se refere a jeito. Realmente, tá, pessoal? Diferentes aqui faz diferença a jeitos. É um adjetivo, né? Ele já até diz que é adjetivo, né? Porque caracteriza jeitos. Então, é um adjetivo que caracteriza o substantivo jeitos. É claro que diferentes, tá, pessoal? É até estranho você falar que diferente é masculino, porque diferente é um adjetivo que a gente chama de adjetivo uniforme. O que é o adjetivo uniforme? É aquele adjetivo que ele aparece da mesma forma para o masculino e da mesma forma para o feminino, tá? Ele aparece do mesmo jeito, da mesma forma com o masculino para o masculino. Por exemplo, quando eu falo que o aluno é bom, a aluna é boa. Tá vendo que houve diferença? Bom e boa. Houve diferença em masculino e feminino. Então esse não é uniforme, é o biforme, é o que tem realmente o masculino e o feminino. Agora, quando ele aparece da mesma forma, ele é um adjetivo uniforme. Por exemplo, é um homem simples, é uma mulher simples. Simples é um adjetivo uniforme. É um homem diferente, uma mulher diferente. Diferente é um adjetivo uniforme. É um homem eficaz, é uma mulher eficaz. É um homem eficiente, é uma mulher eficiente. Então são adjetivos que possuem sim a mesma forma para o singular. Desculpa, para o masculino e para o feminino. Mas ele está no masculino, porque ele se refere a jeitos. E no plural, né? Gabarito, gente, letra A. Feminino, plural, porque se refere a páginas. Nem tem página aqui, né? Então tá fora. Masculino e singular, não, ele tá no plural, diferente. Essa questão tava bem fácil, né? Gabarito, letra A. Professor, mas ele não tem masculino. Não, não é que ele não tenha masculino. É que tanto a sua forma masculina quanto a sua forma feminina vão aparecer da mesma maneira, tá? Tá bom? Gabarito, letra A, com certeza, tá? 3. Estão corretamente acentuadas as palavras. Ele quer aquelas que estão corretamente acentuadas, né? Ali... Ah, não. Pensei que o corretor ortográfico do PowerPoint já teria quebrado a gente. Mas não, tá, pessoal? Quebrou não. Porque é o seguinte. Letra A. Queridos, cuidado. Na letra A, anéis está correto. Mas ideia está incorreto. Porque o que acontece? Esse ditongo ei e o oi, quando eles estiverem na penúltima sílaba, eles não são mais acentuados, tá? Em outrora, eles já tiveram acento. Mas agora não tem mais, tá, pessoal? Então, cuidado, ó. I, ideia, plateia, geleia, joia,
jiboia, paranoia. Ó, o EI, quando estiver na penúltima sílaba, não tem mais acento. O OI, também não. Beleza? E aí, pessoal, depois você vai ter aqui, cuidado, ó. Professor, então anéis tem? Tem porque o EI apareceu na última sílaba. Se aparecer na última sílaba, tem, tá? Cuidado que a Seligman adora isso aqui. Eu falei da Seligman porque eu vou dar uma aula pra Seligman daqui a pouco. Daqui a pouco não, né? De manhãzinha. Ó. Pincéis tem? Tem. Fiéis tem? Tem. Porque o EI tá na última sílaba. Se estiver na última sílaba, tudo continua com acento. Ó. Dói. Ni. Terói. Tudo com acento, tá? Herói. Anzóis. Lençóis. Léo, por quê? Porque o OI apareceu na última sílaba. Então continua. Então você vai eliminar a letra A. Anéis. Anéis tá certo. Anéis tá errado, desculpa. Deve ter acento aqui. Agora, moinho também tá errado, tá, pessoal? Mas, Léo, a regra dos hiatos, como é que funciona? Pessoal, cuidado. Se esse I estiver seguido de NH, como acontece com rainha, moinho, né? Se ele estiver seguido de NH, não tem acento não, tá, pessoal? Então tá errado também. Então tá tudo errado. Então você já vai eliminar, ó, moinho e tudo. Ideias tem acento e cânfora também tem acento, tá, pessoal? E eu nem sei o que significa cânfora, porque por eliminação já dá pra gente matar. Mas, sinceramente, se me perguntar o que significa cânfora, eu não sei não. Vou ver aqui agora. A cânfora é utilizada como medicação rubefaciente que causa rubefação da pele. É uma medicação, né? Enfim, como é que eu ia saber o que era isso, né? Não fazia ideia. Mas é cânfora, né? Você já tinha eliminado as outras opções e aí matou o gabarito. Beleza? Letra C. Tranquilo. Vamos ver a 4. O mesmo número de sílabas é apresentado na dupla de palavras. Ah, pessoal, essa aqui, a questão, acredito que não vai cair assim para vocês não também, né? A prova ela não é tão complexa, né? Mas também não vai cair para você contar no... Vamos lá, né? Vamos ver aqui, ó. Alucinógeno. Deliciosos. Bom, em alucinógenos, vamos contar quantas sílabas tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deliciosos. 1, 2, 3, 4, 5. Eliminou a letra A. Curtíssimos. Curtíssimos. Experiências. Experiências. Vamos contar, né? Curtíssimo. 1, 2, 3, 4. Experiência. 1, 2, 3, 4, 5. Eliminou a letra B. Deliciosa tem 5. Já fizemos, né? Moçambicano. Vamos ver? Deliciosos. 5. Moçambicano. Opa, 1, 2, 3, 4. Pessoal, realmente. Alucinóide. Moçambicano já viu que tem 5. Alucinóide já viu que tem 6 na letra A. Realmente essa aqui não. Assim não vai cair, né? Letra C, gabarito. Assim também. Também não, né? Vamos ver a 5, se é um pouquinho mais difícil. Porque aquela ali também, né? Tava muito fácil, né? Vamos ver essa aqui. Essa aqui para médico, nível superior. Vamos ver, né? Que diz assim no trecho. Dentro dessas nuvens
Mamatus, deve ser isso, não sei como é que é isso, né? Existe uma turbulência que causa um movimento descendente de energia, fazendo com que a base da nuvem fique arredondada. Ele quer saber quantas orações nós temos ali. Ih, professor, e agora? O que eu vou fazer? Ele está pedindo quantas orações nós temos. Muito simples, pessoal. É só você contar quantos verbos você tem ali. Se você tiver 2 verbos, você vai ter 2 orações. 3 verbos, 3 orações. 4 verbos, 4 orações. 1000 verbos, 1000 orações. Certo? Vamos ver? Dentro dessas nuvens existe, verbo existir, uma turbulência que causa, verbo causar, um movimento descendente de energia, fazer, o verbo, que a nuvem fique arredondada. Opa! Nós teremos quantos verbos ali? 4. Então, nós teremos quantas orações? 4. Que isso, professor? Só isso mesmo? Existe uma turbulência, uma oração, que causa um movimento descendente de energia. 2 orações. Fazendo com que a base da nuvem fique arredondada. Aí, pessoal, fazendo com que a base da nuvem fique arredondada. Isso aqui, você tem uma oração reduzida aqui, tá vendo? Fazendo. E aí, aqui, você já teria uma outra oração subordinada. Beleza? Fazendo isso com que a base da nuvem fique arredondada. Beleza? Então, queridos, gabarito ali, né? Letra C, com certeza. Você vai ter ali 4 orações, porque você tem 4 verbos. Então, a quantidade de verbos vai ser a quantidade de orações. Tudo bem? Gabarito, letra C, C de certo. Agora essa aqui é mais legal, né? Mesma prova, ó. A palavra matus vem do latim mama, que significa úbere ou seio, que está lá no 3º parágrafo. O item destacado indica uma oração subordinada. Opa, que coisa linda, né? Queridos, é o seguinte, vou arrumar um espaço aqui para a gente brincar. Deixa eu ver aqui. Tá. Queridos, você já sabe o seguinte, né? Quando você tiver o que na sua prova, isso ficou muito feio aqui. Quando você tiver a palavra que na sua provinha, cara, você sabe que existem muitas funções para essa palavra, né? Palavra que. E aí, queridos, é o seguinte. O que, ele pode ser um pronome relativo e ele também pode ser uma conjunção integrante. Léo, só essas duas? Quem dera, né? Mas, pessoal, na maioria das vezes, o que vai ser pronome relativo ou conjunção integrante. Na maioria das vezes. Sempre não, né, pessoal? O que ele pode ser tanta coisa, cara. Mas, na maioria das vezes, ele vai ser pronome relativo ou conjunção integrante. Como pronome relativo, ele vai fazer o seguinte. Como pronome relativo, ele vai ser substituível pela expressão o qual, a qual, ou as variações, né? Por exemplo, caiu a matéria que o professor revisou na aula. Quando eu digo para você caiu a matéria que o professor revisou na aula, olha só, caiu a matéria a qual o professor revisou na aula. Esse que foi trocado pelo qual, a qual ele é pronome relativo, certo? Sempre um pronome relativo. Qual é a função dele? A função dele, pessoal, é se relacionar, fazer uma relação
com um termo antecedente. Caiu a matéria que o professor revisou na aula. A função dele é evitar a repetição dessa questão, dessa palavrinha ou uma expressão anterior, que no caso ali é a matéria. Caiu a matéria, o professor revisou a matéria na aula, beleza? Então você vai ter ali o seu pronome relativo. Conjunção integrante, você vai se lembrar da palavra isso. Ou as variações, né? Disso, isso. Aqui, ó, é importante que você esteja bem focado. É importante que você esteja bem focado. É importante isso. Troquei toda a oração por isso. Esse que vai ser a nossa conjunção integrante. Mas, professor, a questão não fala muito bem sobre isso. Fala sim. Se você entender que o pronome relativo, ele inicia, ele introduz um tipo de oração e a conjunção integrante introduz uma outra oração, você mata. Queridos, prestem atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Sem exceção nenhuma, tá? Todo pronome relativo vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. E toda conjunção integrante introduz uma oração subordinada substantiva. Tem como errar? Queridos, não dá para você errar, presta atenção. Troquei por isso. O que você tem? Oração subordinada substantiva. Normalmente ele começa com o que ou se, que vai ser conjunção integrante. Acabou a questão. Só isso. Então você vai ter um pronome relativo ou uma conjunção integrante. Você viu que ele é pronome relativo ou conjunção integrante? Na maioria das vezes. Você vai ver se você troca pelo qual ou você troca por isso. E aí, beleza. Esse que, a palavra blá blá blá, não sei nem isso, vem do latim mama. O qual significa, a qual significa pronome relativo. Certo? A palavra a qual significa ubiri, ou ceia, ou seio, né? Pronome relativo. Então você já tem uma oração subordinada adjetiva. Certo? E aí é o seguinte, pessoal. Se essa oração subordinada adjetiva estiver do jeito que eu coloquei aqui, sem a separação por pontuação, tá vendo que não tem pontuação nenhuma aqui? Ela é restritiva. Correto? Se ela tiver uma pontuação como tem aqui, como tem aqui, olha a vírgula aqui, ó. É porque ela vai ser uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, com vírgula, ela é explicativa. Sem vírgula, ela é restritiva. E nós temos o gabarito, letra B, B de bola, oração adjetiva explicativa. Beleza? Então, queridos, por favor, não demore não, hein? Tá? Gabarito ali, letra B. Então, vamos lá, de novo. Apareceu conjunção integrante. Você vai estar diante de uma oração subordinada substantiva. Você troca pelo isso, tá? Apareceu um pronome relativo. Você está diante de uma oração subordinada adjetiva. Tá com vírgula? Olha a vírgula aqui. Explicativa. Se tivesse sem vírgula, seria uma restritiva. O sentido é o mesmo? Claro que não. Uma coisa é um sentido explicativo, outra coisa é um sentido restritivo. Tudo bem? Tranquilo? Vambora, né? Ó,
Natália Pereira, diretora da Catavento Meteorologia, explica que o fenômeno é raro. O tema destacado é classificado sintaticamente como... Oh, que coisa linda, né? Essa aqui o concurseiro não erra, né? Queridos, Natália Pereira, agora eu vou explicar para vocês quem é Natália Pereira. Natália Pereira, olha as vírgulazinhas aqui, ó. Queridos, Natália Pereira, agora eu vou explicar quem é ela, diretora da Catavento Meteorologia. Isso aqui, pessoal, é o nosso aposto explicativo. Certo? Cadê? É o nosso aposto. Tranquilo? Certinho? Se eu falasse para você assim, ó. Tiago Nunes, professor do Mais Aprovação, é muito alto. Já viram o Tiago de perto, né? Tiago Nunes. Agora eu vou explicar quem é ele. Professor do Mais Aprovação é muito alto. Professor do Mais Aprovação, estou explicando quem é ele. É o nosso aposto explicativo. Então eu estou explicando quem é Tiago Nunes. E isso é o seu aposto, beleza? Gabarito, letra D de dado. É um aposto explicativo. Tiago Nunes, agora eu vou explicar. Professor de matemática, professor do Mais Aprovação, é muito alto, certo? Mais Aprovação, um curso que aprova bastante, tem excelentes professores. Estou explicando Mais Aprovação, vírgula, um curso que aprova bastante, tem excelentes professores, tá? Gabarito, letra D, aposto. Cuidado, tá, pessoal? A galera confunde bastante aposto com vocativo, né? Queridos, não, né? Não, definitivamente não, né? O vocativo, pessoal, é um chamamento, tá? Se eu falo pra você, queridos, vírgula, preste atenção no que eu tô falando. Queridos, isso é o chamamento. Eu tô chamando vocês e estou pedindo para que vocês tenham atenção naquilo que eu estou falando, tá? Então, queridos, prestem atenção no que eu tô dizendo. Atenção, pessoal. Pessoal é o chamamento, isso é o vocativo, tá? Então você grava, tá, pessoal? O aposto explica o vocativo, chama. O aposto explica o vocativo, chama. Vocativo, invoca, chamamento. Não confunda, não tem nada a ver com aposto, tá? O pessoal confunde aposto com vocativo. São coisas bem diferentes, né? Vamos lá. O primeiro parágrafo do texto lista algumas características das nuvens do gênero Mammatus, sei lá. Esse parágrafo é predominantemente... Queridos, eu até coloquei ali o parágrafo, bem pequenininho o parágrafo, né? E aí, queridos, eu não preciso nem ler esse parágrafo, porque a questão já nos deu a resposta desse parágrafo. Por quê? Olha só, ele diz que o primeiro parágrafo do texto lista algumas características das nuvens. E esse parágrafo é predominantemente... Aí, pessoal, você vai ver que quando você tem a intenção de caracterizar elementos, você tem uma tipologia textual que a gente chama de tipologia descritiva. Porque o injuntivo visa a instruir o leitor. O injuntivo, ele visa a instruir o leitor. Eu tenho aqui uma instrução. Eu vou trazer para vocês uma instruções. Beleza? Show de bola? Então eu trago para você aqui uma instrução. Você compra um carro, passou na prova, vou trocar de carro, né? Aí você compra um carro novo ali. No carro você vai ter o manual de instruções. Você vai fazer um bolo, alguma coisa, tem a receita ali te instruindo a fazer aquilo ali da forma correta. Isso tudo é um texto injuntivo.
Narrativo, uma narração conta uma história. Argumentativo, pessoal, normalmente as suas redações, as redações que são cobradas em concurso público, são redações argumentativas, né? Da tipologia ali, da dissertação argumentativa. Você tem uma tese, você tem um tema, você precisa dissertar sobre aquele tema, expor ali a sua opinião de maneira imparcial, né? E argumentar para ver se você realmente está certo, né? Gabarito, tá, pessoal? Letra C, tá? 9. Leia esses trechos extraídos do 6º parágrafo do texto. Trecho 1. Elas não são apenas prenúncios de tempestade, mas também de dissipação. Ela só é ameaçadora do ponto de vista visual, mas tem duração rápida. Com base na análise de ambos os trechos, infere-se que o mais tem. Pessoal, olha só. Cuidado, tá, pessoal? O mais, você já sabe que é uma conjunção que vai te dar ideias opostas. Estudou, mas não passou. Não é isso? E vai te dar uma ideia oposta. Esse mais aqui, pessoal, é uma conjunção adversativa. Ok? Porque ele vai te dar ideias opostas. Mas cuidado, pessoal. Cuidado com o mais também. Você não pode dizer que esse mas também ali em cima é adversativo. Porque elas não são apenas prenúncios de tempestade, elas são também prenúncio de dissipação. Mas também de dissipação. Queridos, cuidado. O mais, ele normalmente vai dar uma ideia adversativa. Mas o mais também, não. O mais também, pessoal, vai te dar uma ideia aditiva, de soma de ações. Veja, eu não apenas fiz a comida, mas também lavei as louças. Mas também. Olha como eu tive ali a soma de ações. Eu fiz comida e lavei as louças. Mas também lavei as louças. Então eu tenho ali um sentido aditivo, uma soma de ações. Então aqui nós temos uma adição. E aí nós temos, com base na análise, infere-se que o mais tem sentido aditivo tanto no primeiro quanto no segundo não. Sentido adversativo tanto no primeiro quanto no segundo não. Sentido aditivo no trecho 1. Sentido adversativo no trecho 2. E o gabarito é a letra C. Sentido adversativo no trecho 1 e sentido aditivo no trecho 2. Não, não. Definitivamente não, tá? Mais uma. O estabelecimento deve buscar a receita médica ou receber em formato eletrônico antes de fazer a entrega. O verbo destacado tem o mesmo sentido de obrigação. Né, pessoal? Olha lá, o sentido daquele verbo ali é de obrigação, né? O estabelecimento deve buscar, ou seja, ele tem a obrigação de buscar. Onde que nós vamos ter esse sentido de obrigação também? Meu pai acha que deve R$100 ao meu irmão. Pessoal, deve aqui não é de obrigação, né? É de dívida. Tá devendo alguma coisa. Ele deve estudar muito se quiser ser aprovado. Pronto, né? A obrigação é estudar muito, né? Deve ser o gabarito, né, pessoal? Todos estão dizendo que deve chover muito hoje à tarde. Bom, pessoal, é no sentido de dúvida, né? E acho que deve fazer uns 5 anos que não vejo meus tios. Também esse sentido de dúvida, né? Inclusive, tá, pessoal? Ficou até uma frase feia, né? Essa expressão acho que deve é uma expressão um pouco redundante, né? Cara, se você acha, você não vai usar. Deve fazer uns 5 anos. Não precisa botar o acho ali, né? Queridos, gabarito, letra B. Você deve estudar muito, cara. Se você quer passar na prova, você tem obrigação de estudar muito, né? Então, tem jeito não, né? Gabarito, letra B. Vamos mais uma. 11.
Número 11 diz assim: embora apresentem formatos diferentes do habitual, essas nuvens são conhecidas dos meteorologistas. Ele fala que uma reescrita possível desse período, sem alteração de significado, seria: ele diz que essas nuvens são conhecidas dos meteorologistas, ainda que apresentem formatos diferentes do habitual. Queridos, questão muito interessante. Essa questão aqui é certamente aquela questão que vai decidir se você vai passar na prova, se você vai entrar ou não no seu concurso. Porque ela não é uma questão simples. Porque tem questão que é fácil, cara. Quando a questão é fácil, ela só faz você ser aprovado. A questão que faz você ser classificado dentro do número de vagas, passando à frente daqueles que também foram aprovados, essa é a questão que te coloca lá dentro. E é exatamente essa questão aqui, porque essa questão não é fácil. Queridos, é o seguinte, repare que o embora é uma conjunção que te dá ideias opostas. Beleza? É uma conjunção que vai te dar ideias opostas. Essas nuvens são conhecidas dos meteorologistas, embora apresentem formatos diferentes do habitual. Ou seja, ainda que elas apresentem um formato diferente do habitual, elas são conhecidas. Cara, olha como tem uma ideia oposta. Se elas têm um formato diferente, elas não eram para ser tão conhecidas assim, né? Então, o embora aqui vai te dar essa ideia oposta. Tem essa ideia oposta ali. Tá legal? E aí, pessoal, esse embora aqui, ele inicia o que a gente chama de oração subordinada adverbial concessiva. Certo? Nós temos uma concessão ali. Tá? Aí ele quer aquela sem alteração de significado. E ele diz o seguinte: essas nuvens são conhecidas dos meteorologistas, ainda que apresentem formatos diferentes do habitual. E aí, queridos, eu não sei se você já assistiu alguma aula minha de conjunções, tá? Queridos, se você já assistiu alguma aula minha de conjunções, cara, você precisa decorar as conjunções adversativas e as conjunções concessivas. Pessoal, o ainda que é sim uma conjunção concessiva. Uma locução conjuntiva concessiva. Agora, o entretanto, né, pessoal, também dá ideia oposta. Mas ele vai ser uma conjunção adversativa. Pessoal, é a mesma coisa? A concessiva e a adversativa, elas fazem parte do mesmo grupo? Não, tanto porque se encaixam em orações diferentes. Agora, elas têm o mesmo significado? Queridos, não. Elas não possuem o mesmo significado. Ah, Léo, por quê? Preste atenção aqui, pessoal. Vou colocar aqui. Se eu falasse assim para você, olha só. Pedro é feio, mas é gente boa. Pedro, bota aqui, ó. Embora seja gente boa, Pedro é feio. Queridos, repare que aqui eu tenho o mais, que é uma conjunção adversativa. Então aqui eu tenho uma adversativa. E aqui eu tenho um embora, que é uma concessiva. Aí eu te pergunto, essas frases aqui possuem realmente o mesmo sentido? Vamos ver se ela possui realmente o mesmo sentido. Se elas são realmente a mesma coisa. Se eu apresento para você um amigo meu chamado Pedro,
E eu falo pra você, olha só, Pedro é feio, mas é gente boa. E eu posso apresentar pra você da mesma forma. Viro pra você e falo. Olha só. Embora seja gente boa, Pedro é feio. Com qual das duas frases você ficaria mais propícia a conhecer Pedro? Com o coração mais aberto. Não, realmente, qual que você fala? Vale a pena conhecer Pedro. Queridos, certamente na primeira frase. Mas, Léo, as duas frases te dão ideias opostas, a conjunção está dentro da parte de ele ser gente boa. Por que a primeira frase é que tem essa impressão de que realmente vale a pena conhecer Pedro? Pessoal, porque é o seguinte, quando eu falo Pedro é feio, mas é gente boa, a ênfase está aqui. Quando você usa uma conjunção adversativa, a ênfase sempre vai estar dentro da oração adversativa. Quando eu falo para você Pedro é feio, mas é gente boa, o fato de ser gente boa pesou mais naquele caso ali. Agora a concessiva não, veja, embora seja gente boa, Pedro é feio. Agora a ênfase está no defeito. A ênfase está no fato de ser feio. E é exatamente isso que vai acontecer, pessoal. Quando você tem uma conjunção concessiva, quando você tem uma oração concessiva, a ênfase é o que está fora. Quando você tem uma conjunção adversativa, quando você tem uma oração adversativa, a ênfase é o que está dentro. E é essa a diferença entre as... Ué, gente. E é essa a diferença entre as duas frases, ó. Quando eu digo assim, ó. Embora apresentem formatos diferentes, essas nuvens são conhecidas dos meteorologistas. A ênfase está aqui. Porque nós temos uma concessiva. Então a ênfase está no fato de as nuvens serem conhecidas. Aqui eu só inverti a ordem e troquei, embora por ainda aqui. A ênfase continua sendo aqui, no fato de as nuvens serem conhecidas. A letra C e a letra D foram muito fora, né? Agora a letra B. Essas nuvens são conhecidas dos meteorologistas, entretanto apresentam formatos diferentes do habitual. Você também tem as ideias opostas. Mas agora é uma adversativa. Então a ênfase, ou seja, a parte mais importante, o argumento mais forte, está no fato de apresentar formato diferente. E na frase original, a ênfase, o argumento mais forte, está no fato de as nuvens serem conhecidas dos meteorologistas. Gabarito, pessoal, letra A, tá? Que questão maneira, né? Essa questão realmente valeu a pena, né? Essa foi bem legal. E aí depois, número 12. À luz da norma padrão, se você vir nuvens desse tipo no céu, queridos, cuidado, tá, pessoal? Cuidado, por favor, né? Quando você colocar o futuro do subjuntivo, que é o se ou quando, do verbo ver, é assim mesmo, tá? É se eu vir você, quando eu vir você. Ah, professor, então tá errado eu falar se você ver, tá? O certo é se você vir. Então é se eu vir você. Ó, se você vir a Gisele, mande um abraço para ela. Não é se você vir, não, é se você vir, se eu vir, tudo bem? E aí ele diz na letra A. A forma verbal destacada foi grafada corretamente, já que a flexão do verbo ver está no modo indicativo. Não, tá, pessoal? É modo subjuntivo, futuro do subjuntivo. Essa é a correta. Aquilo ali é o modo subjuntivo. O modo indicativo, pessoal, é o seguinte. Você vê as nuvens. Você vê, você viu, você via. Certo? Isso é o modo indicativo. Presente do indicativo, você vê. Pretérito perfeito, você viu. Pretérito imperfeito, você via. Pretérito mais perfeito, vira. Futuro do presente, verei. Futuro do pretérito, veria.
Esse é o modo indicativo. Modo subjuntivo, presente do subjuntivo. Espero que você veja. Pretérito imperfeito do subjuntivo, se você visse. Futuro do subjuntivo, quando você vir. Não é quando você ver, tudo bem? Tranquilo? Maneiro, né? Queridos, espero que mais uma vez tenha ficado aí tudo muito claro para vocês. Quem não me tem ainda no Instagram, por favor, pessoal, me siga lá. É prof_Leonardo Martins. Só colocar Leonardo Martins que você vai me achar lá no Instagram. Beleza? Muito obrigado pela presença de todo mundo. Tamo junto. Forte abraço. Desejo uma ótima semana de estudo aí para vocês. E que lá no final tudo dê certo. E vai dar. Tem que dar. Um beijo. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.